O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro. Fique ligado nas últimas notícias da Universidade Federal do Paraná. Na quinta-feira, o IBAMA apreendeu 30 metros cúbicos de madeira ilegal. O Instituto faz a identificação prévia do material, mas o laudo é dado pelo Laboratório de Anatomia e Qualidade da Madeira, aqui da Universidade. Você ficou sabendo dessa informação no último FPR Notícias. Agora vai conhecer um pouco mais sobre o laboratório. Os trabalhos entre a Universidade Federal do Paraná e o IBAMA são de longa data. É através do Laboratório de Anatomia e Qualidade da Madeira da UFPR que o IBAMA obtém confirmação da espécie do material apreendido. Essas informações são anexadas e consolidam os processos administrativos e criminais. A identificação da espécie é primordial para as ações da fiscalização. No caso aqui foram 15 metros, 16 metros da espécie proibida castanheira, né? E então, se você não consegue fazer essa identificação, ela pode se passar por outras espécies e burlar a fiscalização e o consumidor final também, né? O laboratório, situado no campus Jardim Botânico, é um dos mais equipados do país na área. A estrutura é utilizada para a realização de trabalhos científicos e para aulas práticas de alguns cursos da UFPR. São 30 anos de experiência, que reúnem diversas técnicas para ler a madeira, reconhecimento por comparação, por infravermelho ou por DNA. Essa última tática ainda em desenvolvimento. São olhos atentos que visam a proteção do meio ambiente. A madeira ela apresenta as diferentes espécies, diferentes gêneros botânicos, apresentam características na distribuição do tecido, das diferentes células, a quantidade, a morfologia dessas células, né? Distribuição, a quantificação, de forma que cada espécie, então, tem características próprias e o especialista em anatomia da madeira, conhecendo essas características, vai observando, né, em detalhes, até conseguir a identificação. Além da identificação da madeira, o laboratório atua junto ao IBAMA na promoção de cursos para fiscais e em outras ações ambientais, como no Porto de Paranaguá. Todas maneiras de devolver o investimento feito pela sociedade em forma de serviços e conhecimento. A atual vice-reitora Graciela Bolzon de Muniz foi uma das responsáveis pela parceria entre a universidade e o IBAMA. Ela é a coordenadora do laboratório e está aqui no estúdio para conversar com a gente. Olá, professora. Olá, muito bom obrigada. Dia. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui presente e para falar um pouco das pesquisas do Laboratório de Anatomia e Qualidade da Madeira. Legal. Então, começa explicando para a gente assim, qual que é o objetivo do laboratório. Bom, o objetivo do laboratório principalmente é o ensino, tanto de graduação como de pós-graduação, em trabalhos também de pós-doutorado. E ele também participa bastante na parte de extensão, com as escolas, ensinando um pouco como se forma a madeira, a importância que tem os anéis de crescimento na idade, não só para mostrar as mudanças climáticas, que se denomina dendrocronologia, e a gente pode prever mais ou menos acontecimentos de acordo com a história de uma árvore. E, além disso, primordialmente na pesquisa, onde se desenvolvem teses de mestrado, doutorado e pós-doutorado em várias áreas do conhecimento, principalmente na parte de anatomia de madeira, como ela influencia as características físico-mecânicas e na utilização futura dessas madeiras. Legal. Então, o objetivo principal é mostrar que esse laboratório sempre foi muito aberto para a comunidade, principalmente em todas as áreas que envolvem a parte de madeira, que é um elemento que todo mundo conhece. Legal. Qual que é a importância assim, para a universidade?
Bom, ele é importante que principalmente é laboratório onde ela tem uma participação ativa com o IBAMA, com os laboratórios de produtos florestais de Brasília, onde a gente ensinou cursos e é laboratório que vem desde o início com a professora Araceli Vidal Gomes, o professor Lincoln, e depois me tocou continuar nesse laboratório, é que ele tem uma coleção importante de madeiras do Brasil e do mundo, principalmente em áreas de coníferas, que nós só temos 3 coníferas nativas, que é a araucária e 2 podocarpos, os restos são todas originárias de outros países e também todas as partes de madeiras comerciais ou de madeiras importantes que tem no Brasil, América Latina e no mundo. E esse laboratório treina pessoas para o processo de identificação de madeira, porque muitas vezes elas são semelhantes, mas no comportamento tecnológico elas são diferentes. Então, através disso, em parceria, nós dávamos curso para os fiscais e constantemente a Polícia Federal, o Ministério Público, de alguma forma, solicita nossos serviços de identificação de madeira, que hoje tem uma equipe bem montada com a professora Silvana Nisgoski, e tem alguns que já praticamente estudantes de graduação, mestrado e doutorado, que hoje são peritos em identificação de madeira, e não só de madeira, sino também de carvão vegetal, que temos uma antroteca para identificar espécies carbonizadas, que serve tanto para coisas geológicas, como também para identificação de madeiras que são proibidas para o corte. Legal. Muito obrigada pela sua presença, professora Graciela. Nada. Confira agora a previsão do tempo. A semana começa com sol entre nuvens em todo o estado. As temperaturas altas no período da tarde favorecem a formação de núcleos de chuva. A máxima hoje é de 29 graus em Palotina e de 30 em Pontal do Paraná. A mínima é de 17 graus em Curitiba e 19 em Toledo. Já na terça-feira, o tempo segue chuvoso em praticamente todo o Paraná. A mínima é de 20 graus em Jandaia do Sul e a máxima de 28 em Matinhos. Já na quarta-feira, a mínima é de 18 em Curitiba, com máxima de 31 em Palotina. E no nosso segundo capítulo da série Se Liga Calouro, vamos falar sobre a estrutura da universidade. Confira. A universidade mais antiga do Brasil. Essa é a Universidade Federal do Paraná. A primeira sede foi construída aqui, na Praça Santos Andrade. O prédio histórico é a fachada símbolo da universidade e, além de 3 cursos, comporta o núcleo de assuntos acadêmicos e a coordenação geral de estágios. No prédio da reitoria ficam o gabinete do reitor e da vice-reitora e também parte das atividades administrativas. Já ao lado, nos prédios Dom Pedro I e Dom Pedro II, ficam as salas de aula e bibliotecas. O complexo ainda tem um RU, o restaurante universitário. No JuVV tem 2 complexos. Aqui é o setor de ciências agrárias, que tem salas de aula, laboratórios RU e também o Hospital Veterinário da UFPR. O outro endereço é o prédio de comunicação, uma construção menor que atende aos cursos de publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas. Junto no mesmo terreno está o FPR TV e a Rádio Web. O prédio de artes também não é muito grande. Aqui ficam os cursos de música e educação artística. Já o Centro Politécnico é o maior campus da Universidade Federal do Paraná. São quase 600 mil metros quadrados de área. Aqui tem salas de aula de diversos cursos, laboratórios, bibliotecas e mais um restaurante universitário. E perto do Politécnico está o campus do Jardim Botânico. São 22 prédios que abrigam salas de aula e laboratórios. Esses são os campi de Curitiba, mas durante a sua existência centenária, a UFPR também expandiu para o interior do estado e o litoral.
O nosso campus litoral fica em Matinhos e teve seu início em 2004. Hoje já está com 14 cursos de graduação e 3 cursos de pós-graduação. Também tem o setor de Palotina, com 8 cursos de graduação, 6 de pós-graduação e um hospital veterinário. Nosso Centro de Estudos do Mar fica em Pontal do Paraná e foi criado em 1982. Hoje oferece 5 cursos de graduação e conta também com biblioteca e restaurante universitário. E o Campus Toledo é o mais novo da UFPR. Lá tem o curso de Medicina, que cada semestre recebe 30 novos estudantes. E por último tem o Campus Avançado Jandaia do Sul. São 5 cursos, biblioteca, RU e vários laboratórios. Quarta-feira começam as inscrições para as bolsas auxílio dos calouros. A repórter Bruna Jonskowski tem mais informações. Olá, Bruna. Olá, Gabriele. Nessa quarta-feira começam as inscrições para os calouros que desejam se candidatar a alguns dos benefícios. Os calouros precisam se cadastrar no portal da Praia, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, até o dia 3 de março. E eles precisam entregar a documentação entre os dias 20 de fevereiro e 10 de março. E para os calouros que vão estudar nas unidades do litoral ou no Centro de Estudos do Mar, as inscrições no portal vão até o dia 4 de março. E para entregar a documentação, o prazo é entre 6 e 24 de março. E para os veteranos, os prazos também são diferentes. Se os veteranos quiserem renovar os seus benefícios, eles precisam se inscrever no site entre 13 e 26 de março e a entrega da documentação deve ser feita entre 27 de março e 20 de abril. São 5 exigências para o candidato ser beneficiado. A primeira delas, ele precisa comprovar uma renda mensal per capita de até um salário mínimo e meio. O aluno também não pode estar matriculado em cursos à distância, precisa ser também a primeira graduação ou de cursos profissionalizantes. Ele também não pode ter uma matrícula provisória e precisa ser brasileiro. Mas para os estrangeiros refugiados também é possível participar do processo seletivo. E eles precisam apresentar o comprovante de matrícula, o CPF, passaporte, documento provisório de identificação de estrangeiro e um extrato bancário. Os documentos eles precisam ser entregues pessoalmente na sede da Praia, que fica ali no edifício Dom Pedro I, no primeiro andar, ao lado da reitoria da UFPR. E todos os documentos e os prazos você confere no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Gabriele. Obrigada, Bruna. 2 teses de doutorado da UFPR receberam o Prêmio CAPES de Tese 2016. Na categoria Letras Linguística, o premiado foi o Fabrício Vaz Nunes, com o trabalho Texto e Imagem, a ilustração literária de Poti Lazarotto. Nós conversamos com o Fabrício sobre a premiação. A tese de doutorado premiada de Fabrício fala sobre o casamento entre livros e desenhos de Poti. O que eu faço é tentar comparar, perceber as relações entre as ilustrações e o texto. O que ele escolheu do texto para ilustrar, porque não é possível o ilustrador ilustrar tudo, todos os detalhes do livro. Então ele sempre elege alguns elementos. Então o que ele escolheu, por que ele escolheu esses elementos e não outros, como ele estilisticamente trabalhou um livro diferente do outro, porque uma peculiaridade da ilustração literária do Poti é que cada livro tem um estilo específico. Na visão de Fabrício, produzir as imagens é muito mais do que ilustrar um texto, é escrevê-lo também. Ele é uma espécie de co-narrador. O que acontece com o livro ilustrado? Para quem está lendo, você está lendo e olhando as imagens, né? Então, tem a narrativa escrita e, ao mesmo tempo, as imagens vão criando também uma narrativa própria. E essa narrativa, às vezes, ela também se desvia, às vezes ela conta uma versão um pouco diferente da narrativa do texto. E isso é absolutamente natural. Nas imagens que fazia para ilustrar livros, Poti Lazarotto acrescentava, mesmo que de forma implícita, suas opiniões. Quando ele ilustra o Euclides da Cunha tem um viés marcadamente racista, que era a mentalidade da época, né? E o Poti escolhe outros elementos para ilustrar. Ele vai escolher os elementos em que o sertanejo aparece de forma mais heróica, aparece de forma avantajada fisicamente, né, como uma figura poderosa e forte, e não como uma figura animalesca, que é o que o Euclides muitas vezes fala. Depois de produzir a tese e ser aprovado no doutorado, receber o Prêmio CAPES é a cereja do bolo para Fabrício. Para mim foi uma surpresa, né? Porque
a minha formação toda na área de artes visuais. Então, quando eu entrei para fazer o doutorado em literatura, eu me senti um pouco como alguém que tivesse sido convidado para uma festa, assim, né? E uma festa que não era minha. Então, para mim, receber um prêmio numa área que nem é exatamente a minha área de formação foi uma grande alegria, foi, sim, bem surpreendente, na verdade. O UFPR Notícias de hoje está chegando ao fim. Todos os programas da UFPR TV estão disponíveis no nosso site ou redes sociais. Obrigada pela companhia. Tchau!